O idoso que ficou conhecido na internet com o apelido de terror do INSS completou 123 anos de idade. O aniversário de Andrelino Vieira da Silva foi no último sábado. A neta dele, Janaína Lemes de Souza, disse que Andrelino está bem. Ele nasceu em 1901 em Firminópolis, em Goiás. Atualmente ele mora em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital goiana, onde foi realizada sua festa de aniversário. O idoso foi casado e teve 7 filhos, dos quais 5 seguem vivos. Ele tem ainda 13 netos e 16 bisnetos e um tataraneto. Em 2022, Andrelino viralizou por ganhar um bolo com uma placa em que estava a frase "Terror do INSS". No mesmo ano, o governo federal deu a ele uma placa com uma homenagem, dizendo que ele não era o terror do INSS, e sim uma bênção. As denúncias da presença de imagens de abuso e exploração sexual infantil na internet bateram recorde em 2023. O resultado é maior da série histórica iniciada em 2006. Foram quase 72 mil queixas no ano passado, número 28% superior ao recorde anterior registrado em 2008, com mais de 56 mil denúncias. Em relação a 2022, houve uma alta de 77,1%. Os dados divulgados nesta terça-feira são da organização não governamental SaferNet. De acordo com a ONG, 3 fatores principais motivaram o aumento das denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil. As demissões em massa realizadas pelas Big Techs, que atingiram as equipes de segurança, integridade e moderação de conteúdo de algumas plataformas, a proliferação da venda de imagens de nudez e sexo autogeradas por adolescentes e o uso de inteligência artificial para a criação desse tipo de conteúdo. Nesta terça-feira, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, disse que o câncer do rei Charles III foi detectado precocemente. Ele confirmou que manterá seus contatos semanais com o monarca para informá-lo sobre a atividade governamental. Sunak afirmou ainda que espera que rei Charles receba o tratamento que necessita e se recupere totalmente. O Palácio de Buckingham anunciou na segunda-feira que Charles III foi diagnosticado com câncer 17 meses depois de ascender ao trono após a morte da rainha Elizabeth II. A condição foi detectada enquanto o monarca era submetido a uma cirurgia por conta de um aumento benigno da próstata, no dia 26 de janeiro, da qual recebeu alta 3 dias depois. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, afirmou que não tem arrependimento nenhum de ter participado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, do evento em Santos, litoral paulista, na última sexta-feira. Em referência ao petista, ele ainda disse que, abre aspas, somos adversários, não podemos ser inimigos, fecha aspas. A declaração foi dada durante entrevista à CNN nesta segunda-feira. Tarcísio ainda confirmou que não existe alinhamento político e nem uniformidade de ideias com Lula. Tarcísio compareceu à cerimônia de comemoração dos 132 anos do Porto de Santos e de anúncio de investimentos no túnel submerso Santos-Guarujá. No mesmo dia da cerimônia com Lula, Tarcísio contou que teve uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro e não teria havido nenhum mal-estar com seu padrinho político. Um adolescente de 17 anos foi apreendido por furto e posterior ingestão de uma corrente de ouro avaliada em cerca de R$10 mil no litoral paulista. O furto ocorreu na faixa de areia da Praia da Enseada, em Guarujá. De acordo com a prefeitura da cidade, guardas municipais foram acionados no último domingo após o furto da corrente de uma banhista, nas proximidades da Avenida Atlântica. A equipe da Guarda Civil Municipal, então, iniciou a perseguição ao jovem que tentou fugir de bicicleta. O menor foi apreendido, mas o jovem não portava a corrente roubada. Suspeitando que o adolescente tivesse ingerido o objeto, os guardas o encaminharam a uma UPA. No local, após a realização de um exame de raio-x, foi confirmado que a corrente estava no estômago do suspeito. O menor, então, foi submetido a procedimentos para induzir a expulsão do objeto.